Então, irmãos, ainda continuamos estudando os Salmos e sua relação com os Escatom. Hoje nós vamos ainda continuar um pouco falando sobre os Salmos a ressurreição de Cristo. A gente já viu o Salmo retratando o período pré-encarnado, o Jesus pré-existente. Já vimos o Salmo também trabalhando com a encarnação de Cristo. Salmo 40 é um exemplo bom para a gente. E vimos também o seu ministério, o período de ensino do Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério. Mas o que nos chama a atenção e muito é a obra de Cristo, a sua crucifixão e a sua ressurreição e tumba vazia, trono ocupado. Então, estamos avaliando muito essa questão de Cristo à destra de Deus. Eu vou pedir ao irmão Márcio para passar os slides, né? Passando para a gente comentando em algum momento em que nós deixamos. Essa parte aí é da epígrafe do livro, eu não vou comentar, ela só está aí como algo importante no sentido de que. Aí pode voltar, Márcio. Aí a gente. Não, pode passar. Eu que errei. Então, aí a gente está indo muito para essa questão da ressurreição como Senhor, assentado à destra de Deus, né? Então, a sua ascensão eleva os crentes do Antigo Testamento do seio de Abraão ao paraíso, no terceiro céu, ao mesmo tempo em que outorga aos cristãos o Espírito, proporcionando-lhes a concessão de dons espirituais. Isso o irmão Daniel pontuou bem, a gente comentou na semana passada, de que esse Salmo 68, ele traz essa ideia do cativeiro levado cativo. Alguns acham que esse cativeiro é do pecado, mas só que em muitas traduções a ideia é de que Cristo estava levando prisioneiros. E prisioneiros, a gente diz assim, no sentido de que ele desce ao inferno, nada a ver com a expressão de Pedro, que diz: no qual foi e pregou os espíritos em prisão, os quais eram desobedientes na época de Noé. Aquele texto lá, ele não, a gente crê que Jesus foi ao inferno, mas não baseado naquele texto. Aquele texto de Pedro é um pouco difícil de se interpretar, mas aquele texto lá de Pedro, ele está falando, eu acredito, baseado na própria teologia de Pedro, capítulo 1, que era o Espírito de Cristo que estava nos profetas e estava em Noé também, o Espírito Santo, o Espírito de Deus estava em Noé, e Noé pregou aos antediluvianos. Quando Noé pregou, porque espíritos em prisão não quer dizer alguém localizado no inferno. Não, espírito em prisão pode também dar ideia de pessoas aprisionadas pelo pecado. Então, Noé pregou, foi pregoeiro da justiça, pregou aos antediluvianos, e era o Espírito de Cristo que estava nele, que trouxe essa mensagem de libertação, trouxe a mensagem de salvação. Entretanto, não creram. Quem creu foi o Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, e suas 3 noras, né? Então, aquele texto de Pedro nós não utilizamos, porque nós não acreditamos em segunda oportunidade e não acreditamos que Cristo foi pregar a vitória no lugar de tormento para os antediluvianos. Acreditamos sim que ele desceu à parte superior, o seio de Abraão, pegou os crentes que os crentes do Antigo Testamento, quando morriam, não iam para o céu. As únicas exceções é Enoque e Elias. Os crentes desciam ao Sheol. O Sheol Hades, Sheol hebraico, lá, a expressão hebraica no Antigo Testamento, e Hades é a expressão grega no Novo Testamento. Esse é um estado intermediário. Nesse estado intermediário, até a morte de Cristo e sua ressurreição, Cristo ainda não tinha rasgado o véu. Quando ele rasgou o véu de alto a baixo, ele abriu acesso ao novo e vivo caminho, conforme Hebreus capítulo 10, e ele
nos deu essa porta aberta para, com ousadia, entrarmos no Santo dos Santos e podermos chegar até a presença de Deus, que depois da morte de Cristo e sua ressurreição, ele desceu às partes mais baixas da terra e ele foi e trouxe esse grupo de crentes do Antigo Testamento e apresentou ao Pai. E introduziu, a partir daí, todos os crentes que morrem. Não, vamos dizer que a parte superior, o seio de Abraão, está vazia hoje, e só o lugar de tormento está ocupado. Os incrédulos continuam morrendo e indo para o lugar de tormento. E os crentes já estão indo para o terceiro céu, que é também o estado intermediário, porque os crentes não vão ficar para sempre no terceiro céu. O nosso destino eterno é a nova terra. E antes disso, a gente passa por aqui 1000 anos. Então, Márcio, pode passar aí essa parte, Márcio, que a gente já comentou na semana passada. Aí agora a gente vai para um salmo que no nosso livro é o salmo mais usado. É o salmo mais usado, é o salmo 110. Principalmente o verso 1. Então, o termo destacado é direita, lá no Salmo, que, aliás, é o salmo mais usado. O livro de Salmos é o livro mais usado no Novo Testamento. E o salmo mais utilizado no Novo Testamento é o Salmo 110, né? Ou em fragmentos, ou por eco, ou por alusão, ou citação formal, citação direta. Então, no Salmo 110, o termo destacado no todo aí é direita. Então, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, à destra está o seu sacerdócio, pela ordem melquisedequiana, porque esse Salmo 110 ele trata do reinado de Cristo, do milênio, e trata também da estada de Cristo hoje, do trono, que não é o de Davi, é o trono da graça, é o trono do Pai. Sendo o trono da graça, esse trono da graça a gente chama de um trono sumo sacerdotal. Isso que no verso 4 do Salmo 110, 4 e 5 diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor, a tua... E aí ele entra de novo com a destra. A destra está no verso 1 e a destra está no verso 5. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Então, a ideia de que esse rei, que vamos dizer que ele foi, quando assenta-se ao lado direito de Deus, ele já tem um cacife de rei, mas esse reinar ainda é futuro, quando ele pôr os inimigos por escabelo dos pés, e é dito que ele ferirá os reis no dia da sua ira. Então, ele vai, durante lá no final da tribulação, ele vai ferir os reis da terra com a espada que sai da sua boca, então com a palavra, né? Então, o Salmo 110 deixa claro que Jesus está no trono do Pai, à sua direita, aguardando a hora em que Deus porá os inimigos debaixo dos seus pés. À direita de Deus, o Rei da Glória, diante das cabeças levantadas, e a gente tem lá o Salmo 24, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso da guerra. Esse canto é o canto do Rei aclamado. Então, o Messias descerá para sentar-se no trono de Davi e executar a sua executar a sua missão, né? Quando isto ocorrer, o rei ferirá os reis da terra na sua ira. Por enquanto, o rei espera o seu reino chegar. Ele está sentado à direita de Deus e a expressão é uma partícula expletiva até que. É muito importante esse até que. Esse até que denota que ele não está no trono de Davi. Ele está hoje no trono do Pai. Isso já decorre quase 2000 anos. As contagens, né, elas variam, a gente não tem precisão de datas. Então, Cristo pode ter morrido no ano 30, pode ter morrido no ano 32, pode ter morrido no ano 33 e ressuscitado também. Então,
dentro dessa perspectiva, se vai ser 2030, se vai ser 2032 ou 2033. Ainda assim, ainda tem a questão herodiana, do Herodes o Grande, o Herodes o Grande, que morreu entre o ano 5 a 7 da era cristã. O calendário nosso não é um calendário preciso, então não estamos em 2024, é possível que já estejamos em 2027 ou em 2000 ou em 2031, porque o ano Domini não é o ano Domini. O ano Domini não é o ano 1. O ano Domini é o ano 5, 6 ou 7, ou até 4, porque a morte de Herodes ela vai determinar que aqueles Herodes que mandou matar as criancinhas e que era da época do nascimento de Cristo, ele morre no ano, mais ou menos no ano 7 antes de Cristo. Então, essa questão de calendário ela é meio complexa. O Messias descerá para sentar-se no trono de Davi e executar a sua missão. Quando isto ocorrer, o rei ferirá os reis no dia da sua ira. Por enquanto, ele espera. Então, esse espera está dentro do contexto do até que. E aí você vai para o livro de Hebreus, esse texto de Hebreus é muito importante, porque ele deixa claro para a gente. Assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podem tirar pecados. Mas este, no caso de Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. E aí o escritor de Hebreus coloca assim: daqui em diante, esperando. Aí eu pus aguardando, né? Esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Então, a ideia é que hoje Jesus Cristo está no trono do Pai, que na Hebreus 4, versículos 14 a 16, é chamado de trono da graça. O trono da graça é o trono do Pai, é o trono de Jesus como Senhor. Jesus é Senhor nesse trono. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Então, ele está no trono do Pai. Se ele está no trono do Pai, cai por terra a tese de que ele está no trono de Davi. Então, cai por terra a ideia dos aliancistas, da teologia reformada, que diz que Jesus está no trono de Davi reinando e o milênio já está acontecendo. Cai por terra a ideia dos dispensacionalistas progressivos, que diz que Jesus ele está no trono de Davi, mas é no já, na chave hermenêutica já, e ainda não seria o outro trono. Então, seriam dois tronos para os progressivos, um celeste e um terrestre. Para os aliancistas, o trono é celeste, o trono de Davi é celeste. Para nós, dispensacionalistas revisados e clássicos, o trono de hoje é o trono da graça. É o trono em que ele é sumo sacerdote. É o trono que funciona na dispensação da graça. Depois, Jesus Cristo ele assume o trono do Bema, que é o tribunal de Cristo, para julgar a igreja e casar-se com ela. E depois que ele passar por esse trono, ele vem para o trono de Davi, reinar 1000 anos. Aí ele reina 1000 anos. E em seguida, após o trono de Davi, 1000 anos, ele, ele vai assentar-se sobre o trono branco, para o juízo final, que não é aqui na terra, porque diz de cuja presença fugiu o céu e a terra e não se achou lugar para eles. Então, eu não posso dizer a você em que lugar é, mas não é na terra, porque até enquanto a terra está sendo queimada, está acontecendo o juízo final. Quando terminar o juízo final, aí vem o quinto trono, que é o trono chamado de trono eterno. É o trono que, em 1 Coríntios 15, de 24 em diante, vai falar que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aí, quando isso ocorrer, ele vai entregar o reino ao Pai e será tudo em todos. Então, a gente fala nesses 5 tronos. Hoje, trono da graça, depois, trono, tribunal de Cristo, o Bema, depois, trono da glória, que é o trono de Davi, em seguida, trono branco, e depois o trono eterno. Então, seriam 5 tronos onde Jesus vai se assentar. Pode passar, irmão Márcio. Só vou dar mais uma andadazinha, irmão Carlito, e depois eu passo para Elias, que o senhor levantou a mão aí. Então,
Pensar no termo direita de Deus, expresso no Salmo 110, é compreender que a destra de Deus comprova a divindade de Cristo. E a qual anjo disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Isso é a divindade de Cristo. Quando diz: a qual anjo disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus, por escabelo dos seus pés. Quando ele diz: a qual anjo disse jamais, ele está pegando essa destra de Deus, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por debaixo dos seus pés. É um texto que demonstra que nenhum anjo teve esse privilégio, porque assentar-se à destra de Deus é ser Deus. Então, quando ele diz, é por isso que Jesus perguntou aos fariseus sobre isso, né? De quem o filho de quem o filho do homem, de quem o Messias é filho? De Davi. Ele é filho de Davi segundo a carne, mas ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus e ele é filho de Davi. Ele é filho de Deus como Senhor e ele é filho de Davi como Cristo, como Messias. Então, quando ele diz a qual dos anjos disse jamais, é porque para assentar-se à destra dele tem que ser Deus. Porque ninguém que se assenta à direita de Deus pode ser homem. Márcio não pode assentar, Elias não pode assentar, Carlito não pode assentar, Klaus. Nós não podemos assentar à direita de Deus. Mas Cristo promete que a gente vai sentar no trono dele. Então, escrevendo na igreja de Laodiceia, ele diz assim: ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, ele venceu e se assentou no trono do Pai, porque ele é Deus, porque ele é Senhor. Por isso que, quando Jesus fez a pergunta aos fariseus, eles não souberam responder, nem os saduceus, nem os escribas. Por que Davi, se ele, Davi é o pai de Cristo, por que ele disse isso no Salmo 110? Porque uma coisa é Jesus como Senhor, outra coisa é Jesus como Cristo. Daí Pedro fechar o sermão dele com o Salmo 110 e dizer assim no dia de Pentecostes, ele usou o Salmo 110, dos 4 salmos, ele usou o 110 também, e ele disse: seja, pois, conhecido de toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor à direita dele, Cristo, vou repetir, Senhor à direita dele no trono do Pai, e Cristo no futuro no trono de Davi. Então ele vai sentar-se em 2 tronos. Um é celeste, no celeste ele é Senhor. Um é terrestre, no terrestre ele é Messias. E aí a destra de Deus realça a sua voz, a herança de tudo, com a purificação dos nossos pecados. Aí o escritor de Hebreus, de novo, a gente recorre a ele. Ele usa muitos salmos. Aí ele diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e sendo herdeiro de tudo, nós passamos também a ser herdeiros. Nós somos chamados de herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo no Romanos 8:17. Por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, aí vem de novo a destra. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pode passar, Márcio, mas eu vou dar uma pausa, passo para o irmão Elias, Márcio pode abrir, e aí o irmão Elias tem a palavra. Rapidamente, bom, tem só um irmão que vai perguntar, né? Então, Carlito, fique à vontade, por favor. E antes disso, boa noite, pastor Danilo. Bom vê-lo. Bom vê-lo, Boa noite, irmão. meus irmãos. Deus abençoe. Então, Boa noite. beleza. Irmão Carlito e depois o primo. Carlito, o seu microfone está fechado, Carlito. Ok. Está ouvindo agora? Bom, Salmo 110, 4 e 5. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos, então, 2 ordens sacerdotais, né? A ordem de Arão, a ordem araônica, e a ordem de Melquisedeque. Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, 9, nós temos lá, né?
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, excluído de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a pergunta é o seguinte, só para nos clarear mais um pouco aí. Então, nós fazemos parte do sacerdócio que vem de Melquisedeque, né, porque eu acredito que o sacerdócio de Arão morreu lá quando iniciou o Novo Testamento. O pastor teria alguma coisa para falar sobre isso? Uma outra questão também. Nós somos questionados muitas vezes sobre dízimo, que dízimo não existe no Novo Testamento. Dízimo era só da hortaliça. Eu não sei se os irmãos já foram indagados sobre isso. Era de hortaliça, era de produtos do campo. Certo? Mas nós estamos na cidade, nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando. E essa ordem de Melquisedeque já começou, uma das primeiras coisas que vem de lá é o dízimo que Abraão deu. Em seguida, mais na frente, nós vemos o dízimo de Jacó, prometendo também dar o dízimo. E as pessoas acham que dízimo só vem só da lei, quando na realidade não é. E eu gostaria que o pastor nos esclarecesse um pouco a respeito disso. Eu não sei se está fora do nosso objetivo, mas essa primeira parte aí, eu acho que está sobre a questão das duas linhagens de sacerdócio. Pastor, nos clareia aí. Pronto. Para a gente entender bem a questão sacerdotal, a partir de Cristo, ler Hebreus, né? Capítulo 5, 6 e 7, especialmente 5 e 7, ele vai falar desse melhor sacerdócio. Então, o sacerdócio ele começa com Arão e a sua vara que floresceu, e vem pela tribo de Levi. Cristo é da tribo de Judá. Então, diferente dos sacerdotes da lei, que ofereciam sacrifícios pelos pecados deles e do povo, Cristo ofereceu a si mesmo. A oblação é Cristo, o sacrifício é Cristo, a oferta é Cristo. E ele se torna assim, e isso é messiânico também, porque vem lá do Salmo 110. O Salmo 110 é totalmente messiânico. E ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está ocupando esse sacerdócio à destra de Deus, é o intercessor, e tem um versículo maravilhoso que expressa a não perda de salvação pelo crente, que é Hebreus 7, 25, essa salvação perfeita que vem através desse sumo sacerdote que intercede por nós. Então, o sacerdócio de Cristo é melquisedequiano. O sacerdócio do crente é cristológico, né? Então, o crente, ele tem um sacerdócio cristológico. Então, é Cristo que nos fez reino e sacerdócio. E nós reinaremos sobre a terra. Então, como sacerdotes de Deus, nós reinaremos sobre as nações durante o milênio. Então, hoje o crente é um sacerdote. Eu estava falando aí, o Márcio citou, muito interessante, ele citou a biografia de Lutero, é bem interessante. O Lutero teve suas falhas, até as suas 95 teses, elas têm muitas teses das 95 que são católicas mesmo, que ainda fala de coisas católicas. E Lutero e Calvino cometeram também algumas, eu vou dizer aqui, né, atrocidades, vamos dizer assim, mas eles foram responsáveis pela reforma e as solas da reforma. Isso é bem interessante, mas nós não concordamos com tudo que Lutero escreveu, ou Calvino também, e que eles também defenderam. Nós não rezamos na cartilha deles, mas o Lutero defendeu algo muito interessante, que foi o sacerdócio universal dos crentes, né? Tirando esse sacerdócio católico, né? O sacerdócio católico ele é muito levítico, ele é muito levítico. O sacerdócio do cristão, o sacerdócio do crente é diferente. O sacerdócio do crente é o sacerdócio real. Por que é real? Porque vem dentro de um rei sacerdote. Então, isso nos faz reis e sacerdotes. E hoje nós podemos orar por pessoas, nós podemos orar por nós mesmos, por nossas famílias, porque nós temos esse poder de exercer esse sacerdócio e orar individualmente e poder
expressar isso. Então, o nosso sacerdote, o de Cristo é de Melquisedeque e o nosso é de Cristo, né? Tem essa relação. Tem um link com Melquisedeque. E a questão do dízimo, eu recomendo o livro do pastor Carlos Alberto Bezerra, é o pastor batista regular, sobre dízimo. Para mim é um tratado diferenciado sobre essa questão, mostrando a mordomia do crente também na era da igreja, exercitando a graça através dos dízimos. Não é igual ao que ocorria na época do período do Velho Testamento, mas o dízimo ele é maravilhoso, e Paulo trabalha isso. Ele nivela as pessoas. Isso é bom, é mais que oferta. Ele nivela as pessoas. Então não adianta Carlito dizer, o meu dízimo é o maior da igreja, porque ele ganha 100 mil e dá 10 mil por mês à igreja, e Daniel, que ganha R$ 1.000, aí dá R$ 100 por mês à igreja, e dizer que o dízimo de Carlito é maior do que o de Daniel. É a 10ª parte. É igual. Não tem dízimo maior, não tem dízimo menor. O dízimo nivela. Isso é maravilhoso. E ele é maravilhoso para a igreja. Que aí, quando alguém quiser vir para a igreja e dizer, se eu sair da igreja, a igreja fecha, eu sou o maior dízimo da igreja. Tu é maior dízimo o quê? O dízimo é igual. Se tu desse R$ 1 e o outro desse 1 milhão, era a mesma coisa. Não altera nada. Não existe esse negócio de dízimo, e pastor não tem que estar preso a bolso de ninguém. Ele tem que administrar a igreja para a glória de Deus. Então, o dízimo é maravilhoso porque ele nivela as pessoas, né? E ele funciona assim na era da graça entre nós, e o Senhor deu um exemplo bom. Ele não é da lei, porque Abraão pagou dízimo a Melquisedeque e Moisés não existia, né? É isso. Só mais uma coisinha, pastor. Nós vemos nos dias de hoje essas igrejas neopentecostais, pentecostais aí, falando a respeito de o pastor é levita, não sei quem que canta é levita. Então, isso não existe, né? A gente sabe que nos dias de hoje que ele não nasceu na tribo de Levi para ser um levita, mas eles carregam isso em si, né? Então, eu acho uma coisa completamente fora do contexto A dos nossos. questão aí é ignorância pura, porque toca 2 acordes e diz que é levita, devia lavar os banheiros da igreja, fazer um bocado de coisa que os levitas faziam. Lavavam o banheiro, limpavam o templo, faziam isso, eles não querem fazer. Agora querem se destacar como os levitas. Isso é uma aberração pentecostal, isso não tem nada a ver com as escrituras, Exatamente. né? Ok, irmão Carlito? Estou satisfeito, é isso mesmo. Ok. Então, mas se eles têm levita, irmão, nós temos o apóstolo, olha o apóstolo Evaldo aí. Na outra semana nós promovemos o pastor Evaldo para apóstolo Evaldo. Acabou, velho, acabou. Não Primo, faça você isso levantou a não, mão. faça isso não. Primo, salve. Não, vamos seguir, vamos seguir. Então Segue, vamos lá. segue, Marco. Pastor Evaldo, vamos lá. O Almir não tinha pergunta, não? Segue, vamos seguir, vamos seguir. Então, Márcio, é com você. Então, irmãos, pensar no termo direita de Deus, expresso no Salmo 110, é compreender que a destra de Deus dá recepção de gala a quem chega no céu. Quando a gente olha para Estevão, e aí eu quero destacar, vocês vão ver muito a destra de Deus aparecer em vários versículos do Novo Testamento, a gente vai trazer aqui, ligando ao Salmo 110. Agora, quando você vê os textos do Novo Testamento, todos, quase, apresentam Jesus como alguém que está assentado. A ideia do assentado é porque passa a ideia de que não tem mais o que fazer, já foi feito tudo. Então, o sacerdote levita, o sumo sacerdote levita, ele nunca ficava sentado, não tinha cadeira para ele no Santo dos Santos. Ele não se assentava porque estava ali matando o bode expiatório, colocando as mãos sobre o bode que vai para Azazel, o bode emissário, e aí ele estava lá, não parava e não assentava porque não tinha descanso. Mas Jesus assentou-se. Por quê? Porque a obra está realizada. Não tem mais nada para fazer, ele já se sacrificou por si, é a favor de nós. Agora, quando a gente olha para
Atos 7, 56 e 59, a gente vê uma diferença. Ele não está sentado, ele está em pé. Ele está em pé. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, dando a entender que Cristo se levanta para receber os santos que morrem da destra de Deus. Então, ele está à destra, mas ele recebe, porque como ele recebeu Estevão, com certeza ele recebe todo crente que morre. Então, essa direita de Deus é uma recepção de gala para o cristão, ser recebido por Cristo, que está nessa situação maior, vamos dizer assim, porque ele perdeu a glória lá quando se encarnou, na kenosis, mas ele recupera essa glória de uma forma exuberante, de sorte que Jesus hoje, depois da ressurreição e da ascensão, ele é maior do que antes da encarnação. Ele é maior do que antes da encarnação. Então, a destra de Deus flui a alegria dos justos e as proezas divinas do Pentecostes ao retorno do Messias. É isso que está no Salmo 118. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Da direita de Deus brotam as maravilhas divinas. Com certeza, porque é da destra de Deus que veio o Espírito Santo. Se Jesus não vai e não se assenta à direita de Deus, não tinha o Espírito Santo derramado em forma de selo, batismo, penhor, unção e plenitude. Ele só vai poder também dar dons aos homens, irmão Daniel, ou receber os homens como dádivas, porque ele se assentou à destra de Deus. Então, proezas magníficas ocorrem da destra de Deus. Então, é da direita de Deus que todas essas coisas acontecem. Então, é mais um salmo que exalta e enaltece a direita de Deus. Esse Salmo 118 ele é maravilhoso, porque é o salmo que vai expressar o domingo como o dia em que Jesus ressuscitou. Vai dizer, quando ele diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele, é o dia da ressurreição, é o domingo. Então, isso demonstra a grandeza desse Deus que está à direita do Pai, é Senhor, é exaltado, é enaltecido com no novo cântico dos 24 anciãos lá em Apocalipse 5, é enaltecido pelos anjos, a multidão de anjos, as miríades de anjos, é enaltecido pela multidão de salvos, porque ele está à direita de Deus, e é lá que ele pega o livro da herança, aquele do capítulo 5, o livro da herança, e ele começa a desatar os selos, e depois vem as 7 trombetas e as 7 taças, para então, a partir do capítulo 20, ele abrir o livro e dizer: toma aí agora a herança. Crentes do Antigo Testamento, crentes do Novo Testamento, crentes da tribulação, crentes do milênio, todos aperfeiçoados por causa dessa destra de Deus. Por isso que João chorava muito, porque ele disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ele não, até então, silêncio no céu, mas de repente aparece o leão cordeiro, e esse livro é da herança, brota daquele que está à direita de Deus. Então, essa direita de Deus é muito maravilhosa. A destra de Deus estimula a vida de santidade. Também, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, a santidade é canalizada pela destra de Deus. A perfeição vem pela destra de Deus. O aperfeiçoamento vem pela destra de Deus. Ele só pode ressuscitar-nos pela destra de Deus. Ele só pode nos ressuscitar porque ele assentou-se à direita de Deus. E é de lá que ele é rei, é de lá que ele é sacerdote, é de lá que ele é Deus, é de lá que ele é tudo. Ele é tudo em todos. Então é isso aí. Pode passar, Márcio. A destra de Deus incentiva o olhar a Cristo como modelo para a vida cristã. Aí, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra de Deus. Então, veja que sempre a destra de Deus vai aparecendo, e agora ela já aparece como um incentivo de modelo, de padrão, de paradigma. Cristo é aquele modelo que nós devemos focar os olhos.
temos que olhar para ele, que é autor, que é consumador da nossa fé, temos que andar com os olhos fitos, né, no pastor Evaldo, né, no irmão Elias, em Jesus Cristo, porque ele é o autor e consumador da fé, e tudo isso se resolve quando ele padece, sofre afronta, desfruta de um sofrimento, mas ao mesmo tempo a glória vem. É Isaías 52, dos versos 13 até 53. Então, primeiro vem a paixão, morte, mas depois vem a glória. E a glória é a destra de Deus. A destra de Deus demonstra a vitória de Cristo, no qual está a destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado anjos, autoridades e potestades. Então, é da direita de Deus que ele consegue suplantar os inimigos, no sentido de que, sentado à direita de Deus, ele tudo pode. Agora, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então, com todo o poder, ele vai derrubar os inimigos, e ele vai suplantar os demônios, ele vai julgar Satanás e condená-lo, ele vai lançar a besta, o falso profeta, no lago de fogo, e ele vai condenar o juízo final todos os ímpios. Aí volta um pouquinho. Aí vem, a destra de Deus enfatiza o reino de Deus. Jesus disse, eu sou o Cristo, né? Para diante de Caifás e Anás, ele vai dizer, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então, antes da vinda, a destra. Então, vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. A destra de Deus emanará o milênio de Cristo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. E aí é o Salmo 98. Então, veja que os salmos rodam em torno da destra de Deus. Depois eles vão rodar por Sião. Os irmãos vão ver milênio. Agora é a destra de Deus que a gente está chamando para os irmãos. Eu sei que os irmãos já conhecem, mas para os irmãos verificarem isso. A destra de Deus emanará o milênio de Cristo. Cantar ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço, se eles alcançaram a salvação. É da direita de Deus que o Messias descerá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, é da destra de Deus que o milênio... O erro dos aliancistas é achar que na destra de Deus o milênio já aconteceu. Não. Agora é da destra de Deus que o milênio vem. Porque quando ele sair do trono da destra de Deus, ele vai também implantar o seu reino milenar. Então, está no conjunto, antes do reino eterno, o reino milenar. Pode passar, Márcio. Os pactualistas criticam os dispensacionais. Aí agora, pronto, tem essa parte, Elias, agora a gente entra na inauguração do reino no Monte Sião. Agora a gente vai entrar em Sião. Eu não sei se alguém tem pergunta, a gente saiu da destra de Deus, saiu da questão da ressurreição, os salmos desde a pré-encarnação, encarnação, ministério, morte na cruz e ressurreição. Se alguém tiver alguma pergunta dentro desse contexto, a gente saiu dele agora. E a gente está entrando agora no reino milenar. A gente está agora dizendo aos pactualistas que o milênio também está nos salmos, que o milênio também está lá. Então, que eles costumam dizer que o milênio só está que a gente erra, porque a gente quer usar um livro cheio de metáforas e símbolos, que é o Apocalipse, e o milênio só está lá porque a palavra 1000 anos, que é aquele asmos, no grego, está lá em Apocalipse 20, de 1 a 6, e eles dizem, é só isso, mas não é verdade, não é só isso, e a gente vai trazer. Claro que tem milênio em Isaías, tem milênio em Jeremias, tem milênio em Zacarias, tem milênio nos profetas menores, tem milênio em vários lugares. Agora nós vamos canalizar as nossas forças para apresentar o milênio nos Salmos, a partir da palavra Monte Sião. Mas aí o irmão Cláudio levantou a mão, irmão Elias, aí é o irmão Márcio, abre. Isso. Irmão Cláudio, por favor. Pastor, esse privilégio que o Senhor Jesus oferece de sentar-se no trono dele, enquanto ele senta no trono do Pai, é para todos os crentes ou são para os crentes da igreja? Irmão Márcio Elias, se puderem, eu mais uma vez, eu peço desculpa, ainda não tive tempo, estava com o aniversário da igreja agora, no final de semana, o pastor Danilo vai estar aqui com a gente, pregando.
eu não tive tempo ainda de consertar meu computador, e ele está com o microfone, não é a fala de Klaus, que vocês entenderam bem, eu que às vezes não pego bem. Então, Márcio, o irmão Elias, traduz aí do que foi que Klaus falou qual foi a pergunta. O que ele perguntou é que se esse privilégio é só para os crentes da igreja ou para todos os crentes. Mas ele pode fazer de novo a pergunta. Vamos ver se o irmão consegue. Qual privilégio? Não, Sentar-se no trono de Cristo, junto com Cristo. privilégio dos crentes, para quem é o privilégio de se assentar no trono de Cristo? Quando Cristo fala que vai sentar no trono dele, se é todos os crentes de todas as eras, mais ou menos isso, ou se é para os crentes da igreja. É isso, né, Klaus? Ele é rei. Ele é rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. A promessa que ele fez, inclusive, para a igreja problemática, né? A igreja de Laodiceia. Mas ele prometeu lá, o que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Reinar é assumir tronos. Então, o que eu vejo é o seguinte, já falei aqui para os irmãos, a gente tem lá em Apocalipse 20, versículo 4, e vi tronos, e a eles, aos que se assentaram neles, foi dado o poder de julgar. Está lá, vi tronos, e assentaram sobre eles os que têm o poder de julgar. Quando a gente vai para Mateus 19, verso 27, aquele caso do mancebo de qualidade, o advogado rico, que acabou rejeitando a Cristo, né? E houve umas perguntas dos discípulos e Pedro fez uma no verso 27, nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E aí Jesus falou para Pedro e para os 12 tira-ajudas, né? A gente bota Matias aí. Aí ele disse, vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem assentasse, olha aí o trono, no trono de sua glória, vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isaías vai dizer que no milênio Deus vai restituir os juízes. E os juízes não é Baraque, não é Débora, não é Sansão, não é Jefté, não é Gideão. Os juízes aí, no caso, os juízes são os apóstolos. Os juízes são os apóstolos. Então, os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. Então, estarão no trono de Cristo. Isso aí é trono de Cristo, ele está estendendo o trono. E a igreja, 1 Coríntios 6, vai julgar o mundo. A igreja vai julgar o mundo. Então, a igreja vai julgar as nações no milênio. E os apóstolos vão julgar Israel. Então, irmão Klaus, a minha resposta é quem vai ter esse privilégio é a igreja, porque os apóstolos, eles são a igreja também, só que divididos. É a igreja. Os 12 apóstolos julgam as 12 tribos de Israel e a igreja julga as outras nações que vão entrar vivas no milênio. Quem vai julgar essas nações é a igreja. Então, nós nos assentaremos sobre o trono de Davi. Olha que privilégio. É muito privilégio. É muito privilégio. É muito privilégio. É muito privilégio. E isso não nos faz deuses, viu? Mas nos faz, vamos dizer, messiânicos. Mas não nos faz javelinos, né? Ou senhores. Porque no trono do Senhor, que está agora lá em cima, só Jesus se senta, ninguém mais. Mas vocês podem ver hoje que tem muita gente querendo ser senhor nas igrejas, até pastores, do que serem servos, né? Então, a gente nós não podemos ser demiurgos, deuses pequenos. Nós somos pequenos cristos. Pequenos Cristo quer dizer pequenos Messias. Messias nós somos. E pastor Evaldo? Então, senhores, não. Porque Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Senhor, no trono, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, naquele trono do Pai, ele venceu, e só ele venceu, e só ele é digno de estar sentado à direita de Deus. Agora, no milênio,
nós vamos nos assentar, e Daniel também fala isso. E nós vamos ter majestade, poder, nós vamos também, os santos do Altíssimo também terão domínio, poder, e esses santos do Altíssimo, nesse caso, privilegiados, igreja, apóstolos, nós. É isso. Ei, pastor Evaldo, ainda bem que nós vamos estar lá com o corpo glorificado para assumir essa responsabilidade, né? E não querer ser que nem Deus. Outro privilégio, governar não glorificados como glorificados. Essa relação, Berkoff não aceita. Como é que vai viver? Ele diz assim, é impossível o glorificado conviver com o não glorificado. Diz que isso é uma gafe do milênio, que isso acaba com o milênio. Meu amigo, Jesus viveu 40 dias aqui na Terra com o corpo glorificado e comeu peixe assado e comeu favo de mel com os apóstolos. 40 dias. Eu acho que Jesus já fez isso para desmascarar os Hernandes Dias Lopes, Nicodemos, Paulo Júnior e companhia, essa turma aliancista que acha que é impossível haver convivência entre sobrenaturais, nós sobrenaturais, corpos sobrenaturais, com os naturais. E os naturais que vão viver na Terra ainda não serão tão naturais, porque eles têm que receber uma transformação para o milênio para eles poderem viver 1000 anos. Eles ainda vão receber uma transformação. Não é aquela que a gente vai receber, amém que seja isso, né? Pastor Zé Bezerra diz, eu acho que Jesus vem esse ano. Ele não está aqui, não. Mas se Jesus vier, Paulo pensava assim, né? Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós, né? Paulo disse nós. Agora Paulo caiu para outro grupo. Ele não é mais nós, os que ficarmos vivos. Agora a gente que vai dizer, viu, Paulo? Nós, os que ficarmos vivos, porque estamos vivos aqui para poder participar. Mas nós recebemos uma transformação cabal, completa, perfeita. Os crentes que vão entrar para o milênio vão receber uma transformação parcial, porque eles ainda terão a atomicidade do corpo para conviver aqui na Terra e gerar filhos. E esses que vão conviver aqui na Terra e gerar filhos serão governados por pessoas sobrenaturais, que somos nós, corpos glorificados. Judeus, os 12 apóstolos, e gentios, a igreja. É isso. Ok, pastor, obrigado. Pastor Danilo, depois o primo e depois o irmão Daniel. Pastor Danilo. Pastor, então, pelo que eu entendi, essa questão de a igreja, os salvos sentarem-se no trono de Cristo, remete à questão da autoridade e poder que nós teremos para governar com ele durante o milênio. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Agora, se o senhor me permite fazer essa pergunta, eu não sei se foge muito, mas está um pouco ligado na questão do trono. Os 24 anciãos, o que o senhor tem a dizer sobre eles? Que queira ou não queira, eles estão sentados em tronos, então está dentro do assunto aí. Olha, os 24 anciãos, eu tenho assim uma discordância daqueles que acham que os 24 anciãos é Israel e igreja. Tem uns que defendem que é Israel e igreja. E aí eles dizem, são 12 representam as 12 tribos e 12 representam os 12 apóstolos. Eu prefiro ir por outra linha, eu prefiro ir para 1 Crônicas 24. Assim como temos um turno, são 24, porque são sacerdotes levitas lá, eram, como o calendário é lunar, não é solar, então eram os turnos deles, eles giravam em torno, o ano era de 360 dias, então os 12 turnos eram divididos para 2 sacerdotes a cada mês. Então você tem 12 turnos de 15 dias. Lembra lá de João Batista, que era do turno 8º, de Abias? 15 dias. Então, 24 tronos, ou 24 sacerdotes lá, no capítulo 24 de 1 Crônicas. Então, transportando para o lado de cá, foi a pergunta do irmão, a gente falou há pouco aqui do irmão, foi o irmão Klaus que falou, não, o irmão Carlito, do sacerdócio, nosso sacerdócio. Então, assim como tinha lá no Antigo Testamento os sacerdotes dos judeus, dos levitas, a igreja é sacerdócio real. Então, quando você vê 24 anciãos no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse, aqueles 24 anciãos representam a igreja. Eles representam a igreja e não Israel. E ao representar a igreja, no capítulo 4 e 5, a gente já tem uma visão deles galardoados. É uma visão, porque no capítulo 19 a igreja está galardoada.
ela se aprontou. No capítulo 24 e 5, aqueles 24 anciãos, primeiros, não são anjos, não podem ser anjos, porque anjo não senta em trono. E eles têm tronos, eles têm coroas, é outro dado. E aí, quando a gente vai para a igreja, quando ela recebe os galardões, eles são chamados de coroa, coroa da vida, coroa da justiça, coroa da alegria, coroa incorruptível. Então, são coroas, eles têm coroas, inclusive no capítulo 5, eles pegam as coroas e colocam aos pés de Jesus. Então, os 24 anciãos, eles representam a igreja como um todo. Eu creio também que a igreja, que no arrebatamento, o arrebatamento será dos que morreram em Cristo. E os crentes do Velho Testamento não morreram em Cristo, eles morreram na perspectiva de Cristo. Várias vezes vocês têm a presença a expressão em Cristo depois que o batismo no Espírito Santo ocorre. Então, a igreja é o povo do batismo no Espírito Santo. Então, com o batismo no Espírito Santo, tem duas características que diferenciam a igreja dos crentes do Velho Testamento e também da tribulação e do milênio. É a questão do certo irmão Daniel, está colocando aí os avisos que ele vai precisar se ausentar. Então, é a questão do estar em Cristo. Muito obrigado. Viver em Cristo é a questão desse batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Então, essa é uma expressão para a era da graça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. E aí vem sempre, e vocês vão ver diversos textos falando do estar em Cristo. Então, na minha visão, o arrebatamento da igreja seria só a igreja, porque só a igreja vai casar com Cristo. Os amigos do esposo não vão se casar com Cristo. Os amigos do esposo participarão da ceia das bodas, mas não participarão das bodas. Então, Cristo arrebata a igreja para se casar com ela. E ao se casar com ela, a gente vê esses 24 anciãos como a igreja. Agora, claro que o aliancista vai dizer, não é a igreja, é Israel e a igreja, porque ele vai ter que incorporar esses dois grupos, porque ele não faz distinção, ele vai ter que incorporar no todo. Então, há uma diferença. Eu vejo assim, que os 24 anciãos, eles têm tronos, eles estão vestidos de linho fino, puro e resplandecente, e essa ideia de vestido de linho puro, fino e resplandecente implica o seu galardoamento para o casamento, porque a noiva, quando se torna esposa, lá em 19, diz também que a noiva se aprontou e foi lhe dado que vestisse as mesmas vestes dos 24 anciãos, vestidas de linho fino, puro e resplandecente. Então, nessas ideias aí, e quando eles dizem lá, tem uma tradução, tem uma versão que diz, e foste morto e nos comprastes, quando fala lá do livro, né, quando os anciãos cantam o cântico novo, ele diz, porque fostes morto e nos comprastes para Deus e nos fizestes reis e sacerdotes. E reis e sacerdote é reino e sacerdote para a igreja. Então, eu penso que seria a igreja. Capítulo 4, 5, pastor Danilo. Okay. Se me permitem fazer só um complemento, muito bom para a sua explicação. Então, pelo que eu entendi, esses anciãos, eles são crentes redimidos, que foram levados para os céus e ocuparam essa posição dada por Cristo. Agora, no pensamento do pastor, quando foi instituído esses tronos? Porque se eles são representantes da igreja, obviamente isso aconteceu após a subida de Cristo aos céus. O senhor acha que, por exemplo, aconteceu naquele exato momento que ele sobe e recebe a sua glória já com a presença dos primeiros redimidos? Eu acredito que capítulo 4 e 5 vai retratar o Cordeiro, vai trazer o Cordeiro para abrir o livro. Então, eu creio na perspectiva dispensacionalista de que o livro do Apocalipse é dividido em 3 partes, de acordo com capítulo 1, versículo de número 18, que diz, escreve as coisas que tem visto, o passado. Então, é uma visão futurista do Apocalipse. Tem a progressista, tem a preterista, tem a histórica. Eu creio na futurista. Escreve as coisas que tem visto, ou seja, capítulo 1,
de verso 9 até o final, até o verso 19, então, ou até o verso 20. Então, escreve as coisas que tem visto, passado, capítulo 1. Escreve as coisas que são presente, para mim o presente, para mim o Apocalipse está se cumprindo agora só no capítulo 2 e 3, quando diz, as cartas às 7 igrejas que existiram, elas não são períodos da história, aquelas igrejas existiram e tem valor também para nós hoje. É uma ideia de contemporânea, de que as igrejas existiram, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, existiram, mas também as mensagens a elas são mensagens que podem se projetar para a igreja através do tempo, até o arrebatamento da igreja. Então, eu creio que estamos vivenciando, e aí, finalizando cada igreja daquela, tem uma frase que Jesus repete para cada igreja, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu creio que estamos vivendo esse momento do Apocalipse, o momento de quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito de Deus, ele fala às igrejas de acordo com a sua necessidade. A igreja de Márcio, o Espírito de Deus usa o pastor lá para falar de acordo com a necessidade dela. O Espírito de Deus usa na igreja de Elias também o pastor, o missionário, para falar de acordo com a necessidade dela. Então, como ele fala, cada necessidade de cada igreja ali. Então, quem tem ouvidos, estamos vivenciando um tempo que o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento dela. Então, estamos vivenciando o tempo de quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí eu acredito que o restante escreve as coisas que tem visto, capítulo 1, passado, as coisas que são presentes, capítulo 2 e 3, e as coisas que depois destas hão de acontecer, capítulo 4 até o capítulo 22, que seria o futuro do Apocalipse. Redundando em capítulo 4, versículo 1 e 2, quando diz, depois destas coisas, olhei, aí ele diz que é arrebatado, é João que está sendo arrebatado, mas ele pode também ser um tipo da igreja sendo arrebatada, e os anciãos chegam no céu, como o senhor falou, mas eu vejo o capítulo 4 e 5 já numa visão de concretude, porque parece ali que os anciãos já recebem tudo, já tem tudo, já tem as coroas, já põem as coroas, então parece que esse capítulo 4 que retrata os anciãos é uma visão, e aí eu vou dizer uma coisa aqui aos irmãos, viu? Teve uma discussão aí, mas vou dizer uma coisa aos irmãos. O Apocalipse como um todo tem coisas que a gente pode dogmatizar, mas tem muitas coisas que a gente não pode dogmatizar, que é futuro, que a gente não tem, por isso que a gente pode usar, parece sim. E a gente pode usar em algum momento, talvez, parece, porque tem momentos que você vai dizer parece mesmo, porque é futuro. E aí não é que a gente vai usar para tudo, mas em algum momento, por exemplo, as duas testemunhas. Para mim, parece que é Elias e Moisés. Mas para o pastor Danilo, parece que é Josué e Zorobabel. Para o Márcio, parece que é Elias e Enoque. Cada um vai usar o argumento e vai aparecer Elias e vai dizer, não é nenhum deles. São dois que vão nascer ali e tal. E aí, eu digo assim, meu argumento eu acho que é Elias e Moisés, porque na primeira vinda, Elias e Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, falou da vinda de Cristo, então tem isso. Quando Malaquias terminou o Antigo Testamento, ele disse, aparece lá no capítulo 4 de 1 a 6, Elias e Moisés, e Jesus disse, é importante que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, não era só João Batista da primeira vida, parece que Elias está dentro desse contexto, e Moisés, porque você vê que o que as duas testemunhas fazem são milagres idênticos ao que Moisés realizou no Egito, e tem um dado que Elias fez, fechou o céu por 3 anos e meio, e eles vão fechar o céu também por 3 anos e meio. Mas Danilo, irmão Elias, vai dizer, não, mas Josué e Zorobabel são chamados de 2 castiçais e 2 oliveiras, e lá as duas testemunhas também são chamadas de 2 castiçais e 2 oliveiras. Aí vem Márcio e diz, Elias e Enoque porque não provaram a morte, eles têm que provar a morte. Então, cada um vai ter seu argumento. Quem é que vai dogmatizar? A gente não pode dogmatizar. A gente vai dizer, parece. É isso. Ok? Olha, realmente o pastor Danilo faz cada perguntinha, né? Pastor Evaldo? Umas perguntas bem, né? Eu não vou afirmar e perguntar em cima disso, que eu vou deixar para depois, tá, pastor Evaldo? Nós vamos chegar lá ainda nos tronos e eu vou perguntar depois.
Vai, Ô, primo. Elias, mas Oi. desculpa aí, mas o pastor Danilo perguntou se aqueles tronos foram estabelecidos assim que Cristo foi assunto ao céu ou depois, não é isso, ô Danilo? E ele respondeu. Foi isso O mesmo, mas Evaldo pelo que eu respondeu. entendi, Eu o estou pastor falou que dizendo, vai ser depois, né? Depois? Não Ah, estava essa previsto para o parte eu não futuro. peguei, desculpa eu aí. estou dizendo Desculpa que aí. a igreja só vai ganhar tronos quando o milênio for estabelecido. Não, certo, não, ganhar sim, mas o que A ele está igreja, dizendo, não, quando eu digo assim, os 24 anciãos, eles têm tronos. Me parece que não é, aí, pastor Danilo, eu não falei, mas me parece que tronos para a igreja no céu, acho que os tronos vão ser para a terra. Eles recebem coroas. Me parece que as coroas se dará até o culminar das bodas do Cordeiro, até o culminar dos julgamentos. Então Então seria eu vejo durante o o capítulo período das bodas, é isso? isso, então eu vejo como e as vestes também são os galardões dados. Então, ao que parece, quando eles sobem ao céu, eles não vão logo receber esses tronos para lá. Isso parece uma linguagem mais projetada. Ali a gente já tem um retrato do que acontece. Eu prefiro linkar 4 e 5, em pensando os anciãos, para 19 de Apocalipse. Ok. Então, por Então, esse motivo, talvez, pastor, que as visões do trono de Deus no Velho Testamento não observam esses personagens, né? Porque se a gente for falar das 4 criaturas, Ezequiel fala sobre eles. Se a gente for falar dos serafins e tudo mais, Isaías, capítulo 6, também fala. Então, eles realmente irão aparecer no futuro. Então, acho que isso é um bom argumento para se usar nessa ideia, né? Vai, primo. Tua vez, primo. Ele não perguntou? Parece que ele fez uma outra pergunta aí, o pastor Danilo. Não, não, era só mais uma afirmação, um pensamento Ah, mesmo. tá. Tá certo, então. Não, mas eu tinha o entendimento de que esses 24 anciãos realmente eram os 12 apóstolos e as 12 tribos, né? Mas vou esperar até chegar o momento. Lá eu sei que vai estar lá na frente uma pergunta curta que gerou tanta informação, né? É impressionante. Mas eu vou esperar lá na frente quando voltarmos a falar do assunto, né? Eu gostei também da posição do pastor Evaldo, né, em relação a esses 24 anos, mas vai ser um tema para bastante estudo, né? Isso aí. Mas eu só queria lembrar, quando estávamos falando a respeito dos tronos, sobre os filhos de Zebedeu, né? Porque parece-me que eles tinham estudado já a escatologia e estavam preocupados, em querem garantir o seu lugar, né, ao lado de Cristo. Então, eles já queriam sentar-se à direita e o outro à esquerda, né, de Cristo. Então, eu pensei aqui, enquanto estava sendo comentado, né, os tronos que serão distribuídos nesses dois personagens aqui, né, que já estavam querendo guardar o seu lugarzinho ali na eternidade. Mas era só um comentário, não era uma pergunta. Apenas fazendo parte do conteúdo que foi explanado a respeito do assentar-se. irmão Almi, o que é interessante é que os dois filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, estavam querendo saber se no reino de Cristo eles iam ficar um do lado direito ou do lado esquerdo, né? Mas eles vão governar, eles vão sentar no trono. Jesus disse que era para eles aguardar e tal, mas que não pertencia a eles, mas eles vão, eles perguntaram, mas eles estarão entre os 12 que vão governar as 12 tribos de Israel, né? Jesus só não respondeu, né? É? Deixou em aberto, né? Deixou em aberto porque não era o Não era o momento também de. com 6, lembra? De vocês que eles perguntaram, não sei se foram eles, né? Mas os apóstolos perguntaram: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aí Jesus diz: olha, isso pertence ao Pai, os tempos, as estações. Então, Jesus quis mostrar que eles estavam afobados, eles estavam precipitados. Então, vamos primeiro trabalhar o Evangelho, vamos ser minhas testemunhas em Jerusalém, Mas, Judéia, confins da terra, vamos pregar o Evangelho, trabalhar.
para É, depois eu galardoar vocês. mas todos nós somos Já está assim. querendo, irmão pastor Ulisses, já está querendo o salário antes de trabalhar. Mas, mas todos nós somos assim, né? Você vê aqui durante as aulas que a gente já quer saber lá na frente. Olha, vamos aguardar, vamos esperar um pouquinho mais. Mas somos assim, né? Faz parte do nosso ser aí, querer O meu adiantar Márcio as está coisas. calado hoje, não sei por quê. É isso Mas aí. o que eu achei interessante que o Almir colocou é a questão que eles já sabiam, né, sobre o assentar, né, É, com Cristo Jesus, né? Ou seja, escatologicamente eles já tinham esse conhecimento, né, pastor Evaldo? Isso é importante, viu? Isso prova que os aliancistas estão errados, porque os apóstolos tinham noção de um reino uhum. governado pelo Messias, porque já estavam ventilando Sim, isso. sim. Então, que não era um reino espiritual, porque se fosse espiritual, não tinha essa questão. Porque Jesus agora, reino espiritual, quem é que estaria governando? Por isso que o pastor Danilo perguntou. Quem é que estaria hoje? Jesus está governando lá, já está no trono de Davi. Quem é que está governando junto com ele? Quem é que está? Porque não é reino material, é reino espiritual para eles. Então, se Jesus está lá, é tudo espiritual. Agora, eles, os apóstolos, já tinham a noção do pré-milenismo, já tinham noção de que haveria um reino de 1000 anos literais na Terra, que eles, os aliancistas, não aceitam isso, mas é uma. Maravilha, pastor Evaldo. É, Vou comer. Almir, desculpa. Não, eu vou começar a dizer agora que já os filhos de Zebedeu já falavam sobre o é, pré-milenismo. eles não iam tirar isso do Não nada, foi né? eu, Assim, não. Foi simplesmente. Almir. Crédito para ele, viu? Foi Almir que falou isso. Ele está certo. Porque quando você faz uma menção de algo, você não tira do nada, né? Você não vai falar assim aleatoriamente alguma coisa que você não tem uma noção. Então, realmente, pequenos textos da Bíblia, muitas vezes, E têm. quando eles falam assim, restaurarás, é bom que Pedro, no dia, não é no dia de Pentecostes, não é em Atos 2, mas em Atos 3, ele fala dos tempos da restauração. Uhum. Lembra lá do capítulo 3, lá da 17, 18, 19, que ele vai trabalhar até que venha o arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Fala de tempos de restauração, e regeneração, restauração da terra. Tudo isso não tem a ver com a nova terra, tem a ver com uma terra que vai ser restaurada e regenerada para Israel ser cabeça e não cauda. Israel vai ser cabeça e não cauda. Então, isso é importante, viu? Verdade. Não, não precisava nem constranger a mãe para pedir para Jesus os tronos, então, né, pastor? Ai, irmã Cristina. A irmã Cristina levantou a mão. Pode perguntar, irmã. Mas eu sou mãe e eu ia perguntar também. Se falasse meus filhos, eu ia lá perguntar. Mas é só uma colocação aqui em Mateus 20 e 23, na parte B, que eles falam de assentar-se no trono, e ele diz assim, Jesus: Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então, já está Então, preparado. então, então, o Pai tem preparado, mas isso dá uma ideia de quê? De um reino celeste ou um reino terrestre? Quando a gente vê isso, Jesus falando isso, passa uma ideia de um reino material e terrestre que Deus, o Pai, designou quem é que vai ficar do lado direito e do lado esquerdo de Jesus, que a gente não sabe quem é. Talvez aqui os dois estejam até aqui nesse grupo escatom, né? Ah, pastor, eu estou lá no finalzinho da fila, tá bom demais lá, me pegando pelo braço. Quer seguir, pastor Evaldo? Acho que o próximo slide acho que dá, né? Acho que temos tempo ainda. Então, irmãos, volta aí, mas ei, Márcio, eu acho que é o. Não, lá no slide mesmo. Aqui parece que passou um. Teria que voltar. Isso. Os pactualistas criticam. Opa, passa. Os pactualistas criticam os dispensacionalistas
acusando-os de defenderem. Poxa, gente, está passando automaticamente, é Márcio. Então, vamos lá para os pactualistas. Pode ir. Não, voltou. É para frente, Márcio. Não sou eu, não, é o computador. Estou tentando voltar. Só um minuto. É alguém clicando aí, hein, de casa. Eu Ô, sei Márcio, tá tão calor aí assim, Márcio? O computador está revoltado hoje. Ele não está gostando dessa história, não, viu? É mesmo, hein? Ou, ou ele está dizendo aí, Elias, deixa para semana que vem, deixa para semana que vem. Aí, Márcio, segura aí, viu, Não, Márcio? passou de novo, ó. Ó, ele está querendo deixar para Passou de semana novo. que vem, Elias. Que doidou o computador de Eu hoje. acho que Eu talvez vou vocês parar podem de novo deixar, né? porque Então vamos deixar. Ô, É Márcio, aqui tá muito a calor aí, prudência, Márcio. viu, Por isso, Elias? cara. Vamos Ou é o deixar vento que esfriou nos não, demais eu próximos tô, aí. eu slides. tô com o A gente ventilador vai ligado aqui, colocar pastor. o milênio nos Salmos, né? O milênio nos Salmos, que a gente vai trabalhar o Monte Sião. E eu quero só de antemão dizer aqui aos irmãos: o Monte Sião, ele não está no céu. A ideia de um Monte Sião no céu hoje, isso vai fazer toda a diferença quando a gente pensar que o Monte Sião ele está na terra. Hoje ele está na terra, lá em Israel. E o Monte Sião ele vai ser um ponto forte no milênio para determinar justamente o reino milenar. E o Monte, porque você tem no Salmo 2, a gente conhece mais o 7, né? O 7, a gente conhece mais o 7, que fala do o Senhor proclamarei o decreto, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas quando a gente lê Salmo 2,6, diz, eu ungi o meu rei no Monte Sião. Eu ungi o meu rei no Monte Sião. O Monte Sião é retrato do milênio. Agora, o Monte Sião também aparecerá na nova terra. Deus é assim. Por isso que a gente tem o Salmo 125 que diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, Deus vai criar o Monte Sião quando ele criar a nova terra. Mas o Monte Sião, quando a gente olhar Sião, a gente vai pensar numa Sião e no Monte Sião que já existe e desde os tempos do Antigo Testamento, mas o Monte Sião, quando aparecer no Apocalipse, vai nos trazer uma ideia de milênio, e o Monte Sião também vai aparecer no Salmo reiteradas vezes, a gente vai definir Sião e vai verificar, e os irmãos, quando vê Monte Sião, a gente vai ver como isso se identifica nos Salmos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no reino milenar de Cristo sobre essa terra, porque é necessário esse reino milenar. É muito necessário Cristo reinar aqui na terra. Ficaria uma lacuna muito grande se Deus destruísse a terra e acabasse com tudo e viesse com a nova terra e não reinasse nesta terra. Por quê? Porque a gente tem os Messias aparecendo por aí, os salvadores da pátria, os grandes, os reis que passaram, os imperadores. Então, isso tudo vem desde Nimrod, isso tudo vem desde Babel, isso tudo vem desde a instalação do governo humano. Se estabeleceu. A gente tem 3 ordenanças que são de Deus, são divinas. A primeira é a família, Gênesis 2. A segunda é o governo humano, Gênesis 9. Gênesis 9. E a terceira é a igreja, Atos 2. São as 3 instituições divinas. Ninguém vai destruir isso, não. Ninguém. Não tem negócio de comunismo, nem capitalismo, nem sistemas humanos. Todos eles são falhos, todos eles têm suas ideologias, mas nenhum deles, vai vir o império do anticristo, que é um governo, um governo imperial. Depois vem o governo teocrático, vamos dizer assim, monárquico teocrático de Jesus Cristo. Ele é o monarca, ele é o rei que vai governar, e ele precisa governar para que ele, por isso que diz lá em 1 Coríntios 15, convém que ele reine. Esse convém é necessário que ele reine. Ele precisa reinar. Então, tirar o milênio de Cristo foi uma crueldade do sistema aliancista. Foi uma crueldade tirar Jesus do trono aqui na Terra. Deixá-lo só no trono no céu. Eu sei que ele governa o universo, que ele domina sobre tudo, mas há uma
Há necessidade, a humanidade clama. Quando a gente diz a humanidade clama, não é que eles querem, eles clamam por um salvador da pátria. Mas Ageu vai chamar de quê? Ageu vai dizer, até que venha o desejado das nações. Então, o desejado das nações tem que vir. O Cristo desejado lá do cantor cristão, né? Parece que é o 106, eu acho, que diz, vem, ó Cristo desejado. Então, o desejado tem que vir. Tem que vir plantar seu reino, tem que vir reinar por aqui. Então, o amilenista e o pós-milenista deram um tiro no pé quando excluíram o pré-milenismo. Porque é necessário que Cristo governe no trono de Davi, não só para Israel, mas, como o Márcio diz, né? É para o mundo inteiro, é para a humanidade inteira. Ele tem que reinar, porque há a necessidade desse governo se instalar na terra para que dissipe o imperialismo, as ditaduras, o capitalismo, o comunismo, o socialismo, tudo isso vai por terra. E aí as pessoas vão ver, esse sim, que é o governo justo, reto e um governo de equidade sobre a terra. É isso, irmão Elias. Amém. Amém. Eu gosto muito daquele Coríntios que confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abala. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala e permanece para sempre. Esse corinho é muito bonito. Muito obrigado, pastor Evaldo. Obrigado, irmãos. Um grande prazer, né? Uma bênção espiritual muito grande. Nossa reunião de hoje se encerra com uma oração pelo pastor Danilo. Para que ele encerre com uma oração. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Viu? Pastor Danilo, por favor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, o nosso coração ele chega a pulsar com mais força e com muito mais alegria pelo simples fato de nós discutirmos aquilo que brevemente assim nós esperamos, estaremos desfrutando ao teu lado. Saber e pensar da condição que nós vivíamos no pecado, para hoje termos a convicção que sentaremos em tronos que o Senhor nos dará, é uma dádiva que é difícil até mesmo de mensurar. Senhor Deus, eu te agradeço pela salvação que nós aqui deste grupo compartilhamos, porque o Senhor em sua infinita graça nos escolheu, não só para salvar, mas também para que pudesse representá-lo neste mundo de iniquidade. E é por esse motivo que nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos capacite a cada dia mais, nos dando ainda mais sabedoria para que nós possamos compartilhar do Evangelho de Cristo, disseminando as boas novas da salvação àqueles que ainda não possuem, para que, quem sabe, entre estes que ouvirão, o Senhor possa recolher aqueles que o Senhor já predestinou e que também levará para o reino dos céus e que também estará reinando contigo e também conosco no teu reino milenar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te pedimos para que abençoe o irmão Hélio, que não está muito bem, assim também como a família daquele senhor que morreu na igreja de Peruíbe. Oramos para que o Senhor possa ajudá-los, confortá-los, que o Senhor esteja ao lado deles. Sim. Cuide de nós, continue a nos abençoar segundo a tua vontade e que possamos viver para a tua glória. Amém. Essa é a oração que faço, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Orem pelo aniversário da igreja, será sábado e domingo. Irmão pastor Danilo aí vai estar aqui em feira pregando em nossa igreja, né? E estaremos comemorando os 26 anos de fundação, ou melhor, de emancipação. Então, os irmãos orem, são 30 anos à frente da igreja e, graças a Deus, estamos fechando esse final de semana com muitas alegrias e muitas... Parabéns ao irmão, parabéns ao irmão, parabéns à igreja. Deus abençoe. Pastor, coloca o link do culto, né? Eu vou botar no grupo. Eu vou botar no grupo, viu? Para os irmãos. Para a gente poder assistir. Legal. Deus abençoe. Boa noite para todos. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Deus abençoe. Cheguei para o amém, pelo menos, né? Não, valeu a intenção, né, Daniel? Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.